gostaria de me apresentar. Me chamo Murilo Luciano Bess, sou natural de Lauro Miller, uma pequena cidadezinha no sul de Santa Catarina, aos pés da Serra do Rio do Rastro. E sou formado em Engenharia Sanitária e Ambiental de graduação, me especializei em Saúde e Segurança do Trabalho e, por fim, ainda a especialização na área do Direito e do Processo do Trabalho. Essa minha jornada com a área de meio ambiente e de segurança começou em 2002, ainda quando era acadêmico da engenharia sanitária, e ao longo desse período venho trilhando meu caminho pelas indústrias da área, começando pela indústria do carvão, que é muito forte na minha região, né, região carbonífera de Santa Catarina, e posteriormente algumas caminhadas pelo Brasil, passando por alguns estados como São Paulo, Goiás, brinco que eu andei bastante pelo Brasilzão aqui, desenvolvendo sempre as atividades dentro da área de saúde, segurança e meio ambiente. Dentro dessa trajetória profissional, a área do desenvolvimento na cultura e nas pessoas sempre foi algo que eu busquei e acreditei muito. Lembro de alguns episódios ainda 2009, quando nós tínhamos um time formado que nós chamávamos de treinamento e desenvolvimento, que nós viajávamos o Brasil todo ao longo de 64 filiais da empresa que eu trabalhava, fazendo toda a parte do desenvolvimento voltada a comportamento das pessoas. Comportamento que, por vezes, se tratava como os aspectos de saúde e segurança, que foram um grande motivador e uma virada de chave importante dentro da empresa, com um foco na prevenção e aí sim fazendo a conexão com a minha área de atuação. Em 2014, eu fui convidado a trabalhar na Soprano, fiz um deslocamento do estado de Goiás para a Serra, no Rio Grande do Sul, e venho desenvolvendo, dentro da coordenação de Saúde e Segurança do Trabalho no Grupo Soprano, uma caminhada junto ao time que reforça essa área dentro da corporação. Algo que sempre gerou um movimento de desenvolvimento, tanto meu profissional como da minha equipe, foi voltado à gestão de pessoas. Costumo falar seguidamente que nós estudamos para ser engenheiro. A área de atuação, todo o meu desenvolvimento de carreira foi, por mais de 10 anos, voltado à área técnica, e em nenhum momento nas cadeiras que nós aprendemos na faculdade nós temos sobre gestão de pessoas. E certamente esse é um dos aspectos mais importantes quando nós entramos e acessamos o mundo corporativo. Essa jornada de aprendizado e de entendimento sobre os perfis das pessoas, como uma equipe se comporta, ela é, em primeira instância, bastante difícil para quem passou 10 anos fazendo cálculo e trabalhando com física, química e matemática, mas que realmente, quando a gente consegue entender que o desenvolvimento das pessoas e a formação do propósito está alinhado aos valores e às entregas que nós precisamos fazer perante o mundo corporativo, isso traz consigo um ganho e uma velocidade muito importante nas entregas do dia a dia. Conectado com tudo isso, a Soprano me oportunizou, durante essa caminhada, o meu desenvolvimento como liderança, com cursos extracurriculares que embasaram a minha formatação e o formato com que eu pude trabalhar com a minha equipe. Nesse sentido, no ano de 2023, nós reforçamos os encontros de desenvolvimento de equipe, visando trazer um maior engajamento e a colocação do propósito comum da área como o foco para o ano. Ao longo dessa jornada de 2023, trabalhamos temas importantes, iniciando com as questões comportamentais e de perfil, para que nós pudéssemos entender o indivíduo que somos e os pares que estamos interligados no nosso dia a dia. A partir disso, o entendimento da cultura e o entendimento dos profissionais que rodeiam e fazem o dia a dia dentro da corporação, conseguimos nos colocar na posição do outro e também ser mais assertivos nas entregas
de cada um para o propósito final e alcançar o objetivo do ano. Durante essa caminhada, algumas pessoas entraram, algumas pessoas saíram do time, mas o feedback colhido por membros da equipe e até pelos que deixaram a equipe para uma promoção dentro do grupo foram satisfatórios e nos colocaram realmente nessa jornada e mostrando o valor desse caminho. Fecho a minha fala trazendo esse sentimento pelo olhar para as pessoas, com o foco no propósito e a coletividade que envolve o desenvolvimento das pessoas. Não é algo que tem fim, mas certamente existe um começo e um meio. Isso que nós entendemos e aprendemos ao longo dessa caminhada e que projetamos para um futuro. Não há como falar em resultado e propósito de um time sem um desenvolvimento contínuo das pessoas. Que o primeiro passo foi se entender para poder entender o outro e entender as entregas dos outros. Esse foi o maior viés dessa primeira etapa que nós construímos com as entregas de cada um. Por que que indivíduos respondem diferente a cada estímulo que é dado, os que são voltados ao resultado, os que são voltados às pessoas, e como essas diferenças se complementam em busca do resultado maior e do propósito da equipe. E eu quero trazer um pouco sobre o propósito, porque ele fez muito sentido para mim. Quando eu parei de fortalecer e cobrar muito o meio e passei a entender sobre o propósito, isso mudou muito toda a estrutura e os resultados que vieram a partir disso. Entendo que quando o time todo entende o propósito e a missão, que no meu caso é cuidar das pessoas, a resposta e a agilidade do resultado vem diferente. Então, isso fez muito significado, né? A gente deixar as pessoas mais à vontade e não querer que seja tudo do nosso jeito faz bastante diferença. Entender que as pessoas possuem tempos diferentes e, principalmente, resposta diferente ao estímulo passou a significar muito para mim no meu próprio desenvolvimento. E o que eu aprendi nessa minha caminhada, mais de 20 anos, dentro da área das exatas, é que a área das exatas continuará sendo a área das exatas, mas que as pessoas não tão exatas assim, mas que ambas, em conjunto, contribuem e se juntam na entrega pelo foco, pelo objetivo e, principalmente, pelo resultado, que é o que nós almejamos a cada ciclo e a cada entrega.